Mateus capítulo 6, dois versículos 14 e 15. Mateus 6, versículos 14 e 15. Continuamos a série de pregações no Evangelho de Mateus, especificamente no Sermão do Monte, e hoje nós chegamos no capítulo 6, versículo 14 e 15. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Todo-Poderoso, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, alegres, contentes de poder ouvir a Tua voz, de poder cantar ao Senhor, de poder orar ao Deus Todo-Poderoso. Agora, Senhor, nós queremos mais uma vez ouvir de forma especial a Tua voz, e que o Senhor, pelo Teu Espírito, possa aplicar nos nossos corações. Nos dê entendimento, Senhor. Faça a gente compreender que o reino de Deus é totalmente contrário ao reino deste mundo, e que a Sua vontade, Senhor, é boa e perfeita e agradável, e que os Seus mandamentos, Senhor, não são penosos, pelo contrário, eles satisfazem os nossos corações. Obrigado, Senhor. Ser conosco, nos ajude, nós precisamos de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Crianças, vocês irão fazer o seguinte desenho. Vocês vão dividir a folhinha de vocês assim. De um lado vocês vão fazer duas pessoas em pé, uma de costa para a outra, virada de costa. E do outro lado da folhinha vocês vão desenhar as duas pessoas abraçadas, se abraçando. Elas viradas de costa e depois elas abraçadas. Entenderam? Qualquer coisa pede a mamãe para ensinar. Amém? Bom, então vamos nós. Irmãos, existe um antigo ditado popular que diz o seguinte: quem avisa, amigo é. Basicamente, vai significar que alguém que dá um aviso ou um conselho está demonstrando uma preocupação, sincera, está mostrando que se preocupa. A ideia é alertar sobre algo perigoso ou negativo. O problema é que o ditado, ele não expressa toda a verdade. Ele não leva em consideração quem é o homem e principalmente como o pecado afetou o ser criado, a imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, nem todo mundo que avisa, amigo é. Orgulho, inveja, ego, soberba, são pecados que estão enraizados em nossos corações, no coração do homem, e que às vezes conduzem esses avisos que são enganosos. O fato é que nós estamos diante de um aviso, e parafraseando o ditado popular, tornando ele 100% verdadeiro, nós poderíamos dizer o seguinte: Cristo avisa porque verdadeiro amigo ele é. 100% verdadeiro. E o assunto em questão a qual Cristo está tratando, e mais uma vez, é o problema do perdão. Problema sério, grave. Talvez esse seja um dos maiores testes da nossa salvação. Por isso, a ênfase de Cristo é também um dos principais motivos da última petição. Se vocês estão lembrados e acompanhando o Sermão do Monte, não nos leve à tentação, mas livra-nos do mal. O texto que nós lemos, o versículo 14, se você olhar, ele começa com uma conjunção explicativa. Por quê? Ele está explicando a oração que veio anterior, ele está explicando aquilo que foi dito anterior. É como se os discípulos ouvissem o ensinamento de Cristo na oração e eles pegassem aquela petição e eles ficassem assustados.
e tivessem perguntado assim: Senhor, como é que pode, o Senhor só vai nos perdoar se nós perdoarmos o nosso próximo? A impressão que dá é essa, porque Cristo volta e ele enfatiza, ele repete, mas agora explicando e de forma muito clara, sem rodeios. Ele vai dizer: porque se não perdoar os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. E aí nós precisamos lembrar de alguns ensinamentos feitos por Cristo através do Sermão do Monte, para que a gente possa entender, né, e para que a gente possa lidar com o perdão diferentemente de como o mundo lida com o perdão em nossos dias. Bom, as bem-aventuranças, que é o início do Sermão do Monte, ela representa o caráter daquele que teve um encontro verdadeiro com Cristo. As bem-aventuranças revelam o caráter da pessoa que foi salva, resgatada por Cristo. E aí ali nós vemos bem-aventurados humildes, os que choram, os misericordiosos, e a gente vê toda aquela lista ali apontando. É como se Cristo colocasse um retrato do crente, como se fossem os 10 mandamentos. Olha, o caráter é este: bem-aventurados. E ele termina com a perseguição, porque como nós falamos hoje pela manhã, a perseguição para o crente é indiferente a qual cultura ele esteja, a qual país ele esteja, ele vai ser perseguido, seja no seu lar, seja no seu trabalho, enfim, está caminhando para a glória de Deus, sofrerá algum tipo de perseguição. E após a apresentação do caráter do verdadeiro cristão, Cristo, ele ensina como que nós devemos andar. Ele vai dizer que esse bem-aventurado, ele precisa ser salvo e ele precisa ser luz aonde ele está inserido, na sociedade a qual ele está inserido. Em qualquer lugar que ele colocar a planta dos pés, ele precisa ser diferente, ser sal e luz, dando sabor, trazendo a verdade, trazendo a iluminação de vida por onde quer que ele esteja. E a partir do capítulo 6, e aí a gente vai ver que ele também começa a corrigir várias interpretações erradas do fariseu quanto à lei. A gente vai ver que ele começa a atingir ou aplicar de forma correta a lei de Deus, mostrando que o problema do homem não está no externo, no exterior, apenas em não fazer, mas o problema do homem é muito pior, porque é interno, é dentro do coração do homem, de forma que ninguém pode fugir dessa doença chamada pecado, ou desse problema sério e grave chamado pecado, porque ele está enraizado em nossos corações. Cristo aperta a corda, ele vai dizer: se ouviste o que foi dito, não assassinarás, eu porém vos digo, aquele que odiar a teu irmão já assassinou no teu coração. Ouviste o que foi dito, não adulterarás, mas aquele que olhar para uma mulher com um olhar impuro já adulterou com ela. Ele aprofunda e aplica o mandamento e mostra para todo mundo que nós precisamos da justiça de Cristo. E aí ele entra no capítulo 6 e ele começa a mostrar, ou ele começa a trabalhar o primeiro mandamento, que é: não terá outros deuses diante de mim. E ele começa a falar, a princípio a gente não percebe isso, mas quando a gente começa a ver que ele vai falar sobre oração, sobre dar esmolas, sobre coisas que são justas, mas que a gente muitas das vezes, fazendo o que é correto, a gente quer receber a glória. Se você faz para ser visto pelos homens e ser louvado pelos homens, você está fazendo de você mesmo o seu próprio Deus. Você fez outro Deus além de mim, ou seja, você mesmo. Então, o ato de dar esmola, o ato de orar, o ato de jejuar, como a gente vai ver mais para frente, que são coisas justas e coisas que o Senhor nos ordena a fazer, a gente pode fazer e cometer pecado mesmo fazendo o que é justo. Então, nós podemos afirmar que Cristo, ele está falando, ou ele está tratando com todos aqueles que foram salvos, ou os bem-aventurados, porque é algo que está totalmente ligado a uma fé que reconhece que o reino de Deus, ele é totalmente diferente ao reino deste mundo. E nós pertencemos ao reino de Deus. Nós fomos retirados do reino das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor, como a palavra do Senhor vai nos dizer. E eu gostaria de trabalhar 3 pontos nesse texto com
com vocês para que a gente possa compreender melhor como que a gente precisa lidar com esse tema tão importante e tão necessário. Ele é tão necessário que Cristo precisou repetir o tema, que é o perdão. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que a ordem de Cristo, ela está fundamentada no Evangelho. Irmãos, e aqui é que mora o grande problema da maioria dos cristãos atuais. A maioria não conhece o Evangelho. E é triste dizer isso, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvação, como vai dizer o apóstolo Paulo. E se a gente não conhece o Evangelho, nós não conhecemos o poder de Deus para a salvação. Toda vez que eu tenho oportunidade de conversar com pessoas, conheço pessoas que se dizem cristãs, crentes, e eu tenho a oportunidade de conversar, toda vez eu faço uma pergunta interessante. Eu pergunto para ela: você é cristã? Bato o papo e pergunto: você sabe o que é o Evangelho? E aí as respostas são diversas. A maioria esmagadora vai dizer que o Evangelho é cumprir os mandamentos de Deus. Elas vão dizer que o Evangelho é cumprir é fazer a Bíblia, cumprir os mandamentos de Deus. Ou eles vão dizer que o Evangelho é servir a Deus. O Evangelho é servir a Deus. Ou o Evangelho é seguir a Cristo. Então a gente logo percebemos que o entendimento do Evangelho que a maioria tem é sobre algo que nós fazemos para Deus, colocando o homem numa posição de uma responsabilidade ou algo que vai trazer glória para ele, porque se ele age para Deus, logo não é graça, logo é pela força do seu próprio braço, porque o Evangelho é cumprir, então você pode cumprir os mandamentos como os fariseus faziam e lá no final ser salvo, sem conhecer a graça do Senhor. Este é o grande motivo desse aviso aqui de Jesus Cristo. O Evangelho é sobre o que Deus fez e não sobre o que nós fazemos para Deus. O que nós fazemos para Deus é consequência do Evangelho que nos atingiu e precisa ser. O Evangelho é isso, a gente precisa saber quem nós somos, precisamos saber quem Deus é, a obra de Deus, e a gente começa por Gênesis 1, 26, 27. Abram sua Bíblia. Vamos dar uma olhada nesse texto. Gênesis 1. Rapidamente, vamos olhar alguns textos aqui para que a gente possa compreender. Gênesis 1, versículo 26 e 27 vai dizer o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O Evangelho começa por esse entendimento que Deus criou o homem. E aí o que o homem fez? Gênesis 3. Você olha para outra folha da sua Bíblia, Gênesis 3, 6 e 7, ele vai dizer o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos e ambos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui o homem, ele desrespeita ou ele desobedece a ordem que foi dada por Deus, e a partir daqui o pecado entra na humanidade. Por causa de todos nós pecamos. A partir dessa queda, o que aconteceu com a humanidade? O que aconteceu com a humanidade foi o que Paulo vai falar em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta é a má notícia que o homem precisa ouvir. O homem precisa ouvir que ele está perdido nos seus delitos e pecados. Se o homem não compreender isso, ele não consegue compreender o Evangelho.
O homem precisa entender que ele está perdido, ele está afastado. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há quem entenda, como Paulo vai continuar a dizer em Romanos. E a gente precisa entender que o Evangelho começa por esse entendimento. O homem está totalmente perdido. Mas e agora? E agora? Romanos 3, 9 e 18. Olha como é que esse homem ele vai agir. Romanos 3, de 9 a 18. Está lendo para os irmãos. Romanos 3, 9 a 18. Ele vai dizer o seguinte: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Quando o homem compreende que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, que ele está perdido, condenado por causa do pecado de Adão, e que ele já não faz o bem, não busca a Deus, não entende, ele entende que ele está cometendo todo esse tipo de atrocidade, e ele reconhece, ele passa a ser um bem-aventurado. Humilde é aquele que reconheceu tudo isso aqui. Então o Evangelho começa com isso. Uma má notícia: esse homem está fadado ao inferno. Ele pecou contra o Senhor. Ele não tem perdão para ele desta forma. Ele está fadado. Mas o que a gente pode concluir? Game over para o homem? De forma nenhuma. Olha Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Olha o que a palavra vai nos dizer. Efésios capítulo 2. Efésios 2, 1 a 3, ele vai dizer: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E mais, e como que Deus nos deu essa vida? Porque Efésios está falando que nós estávamos mortos, nós não buscávamos a Deus, não tinha como o homem ir até Deus, afastado da comunhão de Deus, mas Deus nos deu vida. E como? Romanos 5, voltem a Romanos 5, do 1 ao 11. Romanos 5, 1 ao 11, nós vemos aqui a boa notícia do Evangelho, a obra de Cristo. Olha que maravilha de texto, quando o homem reconhece que ele está perdido, não tem para onde ele correr, ele está fadado à eterna condenação. Olha o que o nosso Deus fez: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos
pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação, a boa notícia. Isso é o Evangelho, a notícia de que o homem condenado diante de Deus, rumo à condenação eterna, Deus ao seu tempo envia o Filho dele, nascido de mulher, debaixo da lei, debaixo da lei, cumpre perfeitamente toda a lei de Deus, a qual nenhum de nós temos a capacidade de cumpri-la perfeitamente. Nenhum de nós tem a capacidade de cumpri-la perfeitamente. E Cristo cumpriu toda a lei de Deus perfeitamente, saciou toda a ira de Deus, foi completamente saciado. Ele tomou a última gota daquele cálice da ira de Deus na cruz e morreu pelos injustos. Agora, todo aquele que crê nele como seu Salvador é imputado essa justiça. O justo morrendo pelos injustos. Um perdão imerecido. Você é perdoado imerecidamente. É a graça de Deus que é derramada através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então não há o que você faça. Se você entendeu que você estava perdido, mas que pela graça de Deus Ele te alcança, pelo amor e pela obra de Jesus Cristo, esse é o cerne, o centro do Evangelho. E Deus aceitou o sacrifício porque Cristo ressuscitou. E Ele não apenas ressuscitou, Ele voltará, como a palavra mesmo diz, e vai buscar a igreja dele, que somos nós. Esse precisa ser o nosso entendimento. Esse precisa ser a verdade que ilumina o nosso coração e a nossa mente. A graça de Deus que nos salva sem mérito nenhum, sem merecermos nada dele. A obra de Cristo na cruz. Não apenas somos perdoados, mas nós temos novamente a comunhão com Deus, como ele fala aqui. E não apenas isso, nós fomos reconciliados com Deus. Nós obtemos o perdão e nós temos acesso novamente ao Senhor. O Evangelho, a maravilha do Evangelho. É com isso em mente, é com esse entendimento em mente que Cristo vem tratar sobre o perdão com cada um de nós aqui nesta noite. É com esse entendimento que nós corremos aos pés de Cristo, arrependidos dos nossos pecados, e Ele estará pronto para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Compreende isso? Então, a ordem é para você. Por isso, o perdão para o cristão ele não é uma possibilidade. O perdão para o cristão é um mandamento. E a segunda coisa que eu gostaria de destacar é a conexão desse perdão recebido, do perdão divino, com o perdão que é exigido, que nós devemos ter com o nosso próximo. Esta verdade, ela está muito bem revelada através da parábola do credor incompassivo. Mateus 18, abram Mateus 18. Mateus 18. Do 21, estarei lendo, os irmãos acompanham do 21 ao 35. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves.
Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, clamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda. Por que não me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor lhe entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar de cada um a seu irmão. Amém. Irmãos, é muito claro a parábola. E essa parábola, ela foi dita para responder a pergunta que Pedro fez. E historicamente é interessante que quando Pedro faz essa pergunta, Pedro, possivelmente, ele estava se colocando num patamar elevado, porque para os rabinos, eles diziam que até 3 vezes a gente poderia perdoar o nosso irmão. Depois já era abuso, a gente não poderia perdoar mais. Aí Pedro vem, com uma superioridade maior que os outros e lança para Jesus: Senhor, até quantas vezes nós temos que perdoar? 7? Ou seja, é 2 vezes mais e mais 1 do que 3 dos rabinos. Então Pedro, aquele cara excelente. E Jesus vai mostrar para ele que, não, Pedro, até 70 vezes 7 é muito além. É uma hipérbole para dizer a forma como deveria perdoar. E ele vem e relata esta parábola para nós, mostrando que como que Deus ele nos perdoou de uma dívida que era impossível que nós pagássemos, é a forma como ele deseja que a gente venha lidar com o nosso próximo. O perdão de Deus, que é impossível de ser alcançado por qualquer atitude nossa, é a base para perdoarmos o nosso próximo. Isso é o que o mandamento exige. E lembre-se, todo imperativo, toda ordem dada por Cristo é um mandamento. Não precisa estar em Êxodo 20, basta apenas Cristo dar ordem, basta apenas a palavra, basta apenas o que os apóstolos falaram para que a gente cumprisse. É o mandamento do Senhor. Afinal, a ordem ela vai refletir o resumo que Cristo faz dos 10 mandamentos. Ou seja, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas algo, irmãos, precisa ficar claro aqui no texto, porque uma primeira leitura, no texto de Mateus 6, a qual nós estamos vendo, assim como ele ensinou na oração do Pai Nosso, Cristo ele não está colocando uma condição. Uma primeira leitura, a gente poderia entender que Cristo está colocando uma condição para que a gente seja perdoado por Deus, mas não é uma condição, mas sim, Cristo está pressupondo que nós estamos agindo com misericórdia com o nosso próximo, da forma como Deus agiu de misericórdia para conosco. Ele pressupõe, por isso que ele fala, que ele nos ensina a orar assim, dessa forma. Imagina, irmãos, agora se Deus agisse conosco como nós agimos com o nosso próximo. Porque na petição ele vai ensinar, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E a última petição é: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí entra no nosso texto: porque se perdoardes aos homens. Aqui a gente vê que isso não é uma condição, vocês precisam perdoar para que vocês sejam perdoados, mas pelo contrário, assim como ele faz na oração, que ele fala assim: toda vez que jejuardes, ele está pressupondo que a gente ora. Quando ele fala: toda vez que vocês jejuarem, ele está pressupondo que a gente jejua. Toda vez que ele fala: toda vez que vocês oferecerem ofertas, ou como ele vai dizer aqui, der esmolas, toda vez que der esmola, ele está pressupondo que nós participamos da ajuda uns aos outros. Então Cristo pressupõe. Aqui não é diferente. Ele pressupõe que nós conhecemos o Evangelho. Ele está pressupondo que nós conhecemos de fato o perdão de Deus. Ele está pressupondo que nós sabemos quem nós somos. O homem
humilhado e caído, fadado ao inferno, mas salvos e perdoados por Deus. Então, ele está pressupondo isso. Ele está falando para você e para mim que conhecemos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. É para nós a ordem dada. Ele pressupõe que você sabe disso. A nossa vida, irmãos, ela é de constante arrependimento. Vou dar um exemplo. Hoje, durante o culto, existe um momento de contrição. Um momento ao qual nós estamos em silêncios e nós trazemos à memória os nossos pecados e nós pedimos perdão ao Senhor. Não é para que Deus simplesmente perdoe. Nós sabemos exatamente que o Evangelho, crer em Cristo, Ele perdoa os nossos pecados que nós cometemos, que estamos cometendo e que nós ainda vamos cometer. Não é sobre esse tipo de perdão que Cristo está falando. Ele está falando dos perdões conscientes. Nós agora temos consciência do nosso pecado. Você orou, pediu ao Senhor perdão pelo pecado, porque você tem conscientemente. Mas será que você pode fazer a oração nesse momento? Senhor, perdoa o meu pecado, a minha falha, como eu tenho perdoado o meu próximo? Essa é o que está em jogo, exatamente essa pressuposição de Cristo. Ele pressupõe que você conhece a graça de Deus. Nós sabemos que Cristo perdoou todos os nossos pecados. Contudo, a consciência do pecado nos leva sempre a Deus em arrependimento. Estamos sempre em arrependimento, constante arrependimento. Até Cristo voltar, nós estaremos todos os dias das nossas vidas clamando a Deus por perdão, porque nós somos falhos e pecadores. Cristo quer que a gente olhe para esse perdão de Deus, para que a gente possa trabalhar essa relação nossa com o nosso próximo. E terceiro ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos é como que a igreja moderna, atual, da nossa geração, ela tem lidado com o perdão. A igreja, ela sempre lidou, durante a história da igreja, se você estudar a história, ver como que a igreja se comportava, como ela entendia, como que ela utilizava as doutrinas, como ela ensinava as doutrinas, você vai ver que ela sempre entendeu o perdão de forma correta. O perdão para o crente, ele é uma ordem e não uma possibilidade. Ele é um mandamento e não uma opção. Eu perdoo se eu quiser, mas é uma ordem, justamente porque você conhece o perdão de Deus que te alcançou. E aí eu coloquei aqui alguns reformadores que a gente tem como exemplo. Por exemplo, João Calvino, uma das figuras centrais da reforma protestante. Ele pensava de forma profunda e bíblica sobre o perdão. Para ele, o fundamento para o perdão do próximo é o perdão de Deus, de forma bíblica, porque é isso que Cristo está falando. Lutero enfatizava que a capacidade de perdoar os outros era um fruto da fé e da gratidão pelo perdão divino. Lutero ia mais além, ele falava que isso era um fruto do perdão que te alcançou, você perdoar o seu próximo. Os puritanos, eles diziam que o perdão para com o próximo era uma consequência direta do perdão divino, ou seja, é uma consequência. É natural você lidar com o seu próximo, você perdoar o seu próximo, porque você entendeu a grandiosidade do perdão que Deus te deu, que você não merecia nada e Deus te perdoou gratuitamente. É com ele, o olhar do perdão divino, é que esses homens, eles lidavam, tratavam com a igreja e ensinavam a igreja de forma bíblica. O perdão é uma ordem dada por Deus. Agora, qual é o pensamento não majoritário, porque hoje, nessa noite, a gente está tratando de forma bíblica, mas qual é o pensamento atual da maioria das igrejas hoje sobre perdão? O perdão ele está sendo abordado debaixo de uma perspectiva humanista. A igreja tem tratado o perdão como se fosse algo que traz apenas uma doença emocional para a vida do homem. A gente sabe muito bem, e nós lemos em Efésios, que Cristo manda que a gente não tenha rancor, que a gente não tenha ira, que a gente não tenha nada, maledicência, nada no nosso coração que vai trazer essa tristeza profunda em nossos corações. Ele vai tratar sobre isso. Mas a igreja hoje, ela lida com o perdão de forma humanista. Ela está tratando o perdão não como um mandamento,
mas ela está tratando o perdão como se fosse algo necessário para que você não fique doente. Isso é psicologia humanista. Infelizmente, eu vi algumas pregações do reverendo Hernando Dias Lopes e ele tem tratado o perdão exatamente dessa forma. É claro que a falta de perdão, ela traz para o homem essas consequências, porque é pecado. A falta de perdão é pecado, tem que ser tratada como pecado. E como pecado, ela traz consequências. Qual é a consequência? Ela afeta o nosso coração, ela afeta a nossa mente, ela faz com que a gente carregue esse fardo pesado, ela faz com que a gente carregue a pessoa nos ombros, dia após dia, angustiado com aquele problema, porque é um pecado que precisa ser arrependido diante de Deus e clamar a Deus. É por isso que Cristo ensinou os seus discípulos: se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e Ele nos ensina: pede para o Pai, não nos conduza à tentação, mas nos livre do mal. É pedir ao Senhor que nos dê essa fé. E Ele repete, não é à toa, porque, irmãos, o perdão não é fácil. A gente tratar com aqueles que nos ofenderam, aqueles que fizeram algo contra nós, lidar com eles, não é fácil. E é por isso que Cristo está mostrando para a gente. É por isso que Ele fala o seguinte: olha, em mim você tem a solução dos seus problemas, está em mim. Venha, coloque diante de mim os seus problemas. Cristo está dizendo exatamente isso. Peça ao Pai para que te ajude, porque é muito difícil. Meu papel aqui nessa noite é falar a verdade. Eu prefiro ficar com os reformadores, com Calvino, eu prefiro ficar com Lutero, com os puritanos, eu prefiro ficar com o apóstolo Paulo, como nós lemos na liturgia aqui, vários textos, ele dando a ordem para que a gente venha perdoar-nos mutuamente. E eu prefiro ficar com Cristo, com essa ordem dada por Ele. Talvez os homens estejam estudando mais a psicologia do que a palavra de Deus, estão ensinando mais a psicologia do que a palavra de Deus, porque a cura vem da palavra de Deus. Perdão tem que ser colocado diante de Deus. Se Deus te perdoou de tão grande ofensa, Ele te pergunta: por que você não vai perdoar o teu próximo? 10 denários que Ele está te devendo. Se você me devia 100 mil denários, não tinha como pagar, e eu te perdoei, a minha graça te alcançou, você foi perdoado, você espera ir para o céu, você espera ir morar na eternidade, e você não consegue tratar com a mesma graça, com a mesma misericórdia com o seu próximo, como eu lidei com você. E eu exorto a todos que um dia falaram algo assim: eu perdoo, mas eu não quero papo. Isso é muito comum, né? A gente: não, eu perdoo, mas eu não quero nem ver na minha frente. Eu perdoo, mas eu não quero nem ver pintado de ouro. É muito comum a gente ver isso, né? É uma misericórdia muito boa, né? Perdoou, né? Mas ele não quer nem ver pintado, nem passa na frente, porque se tiver de carro vai atropelar. Some da minha frente, eu te perdoo. Meus irmãos, a pergunta a ser feita é: se você entende que é pecador, porque quem chora pelo pecado, quem entendeu o pecado, fala como o apóstolo Paulo falou: dos pecadores eu sou o pior. Você reconhece que você é o pior dos pecadores aqui nessa noite? Como que você lida com o seu pecado? Ou você acha que você é superior a qualquer um que está aqui dentro? Se você não entende que dos pecadores o pior é você, se eu não entendo que o maior pecador aqui nesta noite sou eu, que conheço os meus pecados, o meu coração, e tenho que me colocar diante de Deus, se você não entende assim, você não vai entender o perdão de Deus, o Evangelho, a graça. Você não vai conseguir perdoar, você não vai conseguir cumprir a ordem dada por Deus. Porque você não age com misericórdia, assim como Deus foi misericordioso com você. Afinal de contas, uma das características do crente é bem-aventurados misericordiosos. Lembram? Bem-aventurados misericordiosos. Você gostaria de ser tratado por Deus da mesma forma que você age com o seu próximo? Eu perdoo, mas não quero ver nem pintado de ouro. Imagina Deus falando assim para você: ah, eu te perdoo, mas some da minha frente. Eu te perdoo, mas não quero papo contigo não. Imagina Deus tratando com a gente dessa forma. E é o que Jesus está falando: cuidado com esse sentimento, cuidado da forma como você lida, cuidado da forma como você perdoa os pecadores que estão ao seu redor, porque eles não são piores do que você. Você tem que orar e pedir para que a graça de Deus alcance aquele coração
da mesma forma que alcançou o seu. Haja de misericórdia com o seu próximo, porque o pecado, ele afeta, e nós temos que ter misericórdia do nosso próximo. É o que Cristo está falando. E não adianta você dizer, mas você não sabe o que me fizeram. Não importa. O que você fez para Deus? E Deus te perdoou. Não, mas o que fizeram comigo é impossível de perdoar. Não importa. O que você fez para Deus e Deus te perdoou. É o que Cristo está nos ensinando. Para o mundo, o perdão não é uma virtude, mas representa a fraqueza. É muito comum numa conversa você expressar um sentimento de perdão contra alguém que te ofendeu e você ouvir outra pessoa assim, não, deixa de ser bobo, não faz isso não, você não merece isso, não faz isso não, deixa ela para lá. É muito comum a gente ouvir isso, porque o mundo lida da seguinte forma: você primeiramente é você que tem que estar bem, você que tem que estar tranquilo. Se ele te ofendeu, larga ele para lá, e na oportunidade certa você traz a vingança, espera o seu momento, e assim que puder, você dá a punhalada. É assim que são os nossos conselhos, que muitas das vezes nós temos no nosso dia a dia. Não é verdade? Alguns de vocês já passaram por isso que eu estou falando. Talvez você tenha passado por uma situação a qual ouviu exatamente isso. Deixa de ser bobo, retribui na mesma moeda, vai lá, faz isso. Não deixa isso passar em branco não. De repente você ouviu, um dia ele vai precisar de mim, e quando ele precisar de mim, ele vai ver o que vai acontecer. Eu não vou esquecer o que ele me fez, eu perdoo, mas no momento certo eu trarei a vingança. Meus irmãos, o ensinamento bíblico do Senhor não é esse. O Senhor quer que você entenda basicamente o tamanho da sua ofensa diante de Deus. O tamanho da sua, primeiramente, se você não entender a ofensa, o tamanho da ofensa a qual você foi perdoado, você não consegue ver essa ordem de Cristo como algo maravilhoso para nós, algo que não apenas vai trazer tira um fardo das nossas costas, como é enfatizado, mas é basicamente, primeiramente, um pecado contra o Senhor, porque é uma ordem dada por Ele, tá? E é algo que alivia de fato, porque a gente não pode também fechar os olhos para a consequência do pecado, e a consequência do pecado é peso, é rancor, é tristeza, é mágoa. Tudo isso você vai carregar nos ombros, porque você não tem a capacidade de ir diante de Deus e colocar tudo aos pés dele e pedir: Senhor, me perdoe, porque eu não estou tendo misericórdia de um miserável pecador, assim como eu sou. Que a gente possa compreender. E para concluir, Cristo, Ele é o amigo que nos avisa. Cristo é o verdadeiro amigo que nos avisa. Cristo, Ele é o nosso exemplo de amor e compaixão. E Ele quer que você lembre disso quando você lembrar da pessoa que te ofendeu. Ele quer que você lembre da ofensa que você cometeu contra Deus, do perdão concedido, que não foi de graça, foi pago um preço de sangue, de morte. Cristo morreu e a justiça dele foi imputada a você, perdoado e reconciliado com Deus. Cristo, Ele é o nosso exemplo de perdão. Se você compreende isso, então perdoe. Perdoe. Não deixe de perdoar o seu próximo. Não deixe de agir com misericórdia com o seu próximo, porque é isso que Deus espera de cada um de nós, que a gente reflita a imagem e semelhança de Cristo por onde quer que a gente vá. Como que você pode refletir Jesus Cristo se você não consegue perdoar o teu próximo? Como que você espera refletir a imagem de Cristo? A imagem de Cristo está refletida em você se você não consegue lidar com misericórdia com o seu próximo? E aqueles que estão à volta, que observam exatamente a sua atitude, não conseguem enxergar Cristo em você, porque você não consegue agir da forma correta, ou porque não entendeu o Evangelho, ou porque não entendeu de onde que Deus te tirou, ou porque você não compreendeu que você estava caminhando para a perdição e você foi resgatado gratuitamente por Deus e dado perdão de forma gratuita. Você não compreendeu isso, ou então você precisa se ajoelhar, correr aos pés de Jesus e clamar perdão por Ele, porque o Senhor, Ele exorta, Ele corrige todos aquele a que Ele ama.
E a palavra do Senhor é verdadeira. E eu prefiro ficar com Cristo do que ficar com os gurus da atualidade, que não tratam o pecado como pecado, mas tratam muitas das vezes o pecado como uma doença. E não é. Nós vimos nessa noite que Cristo exige de nós. Exige que em algum grau, em algum nível, a gente exerça graça e exerça misericórdia com o nosso próximo, assim como Ele agiu com cada um de nós. Amém, meus irmãos? Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Ah, Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela Tua palavra que é espada, Senhor, que fere os nossos corações, mas expõe, Senhor, abre os nossos corações, expõe tudo aquilo que está dentro dele. O Senhor trabalha em nossa mente, Senhor, falando aos nossos corações, e nessa noite não foi diferente. Que o Senhor possa, Senhor Deus, não nos levar a essa provação, porque é difícil, Senhor, lidarmos com o nosso próximo. Por mais que nós desejamos, Senhor, muitas das vezes nós não conseguimos, e nós precisamos, nós dependemos do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa tirar do nosso coração todo o pecado de ira, de rancor, de cólera, Senhor, de mágoa. Tira, Senhor, para a glória do Teu nome, para que a gente possa refletir a Tua imagem, Senhor, para que a gente possa refletir a Tua graça que nos alcançou, para que a gente possa refletir a misericórdia que também nos alcançou, a qual é exigida pelo Senhor. Ah, Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E como é difícil, Senhor, mas nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Teu Espírito que trabalha em nós, nós confiamos, Senhor, que todo querer, quando realizar, vem de Ti, e é por isso que humildemente nós Te pedimos. Nos ajuda, Senhor, na nossa dificuldade, nos ajuda, Senhor, e faça com que a gente venha refletir a Tua imagem, para a glória e honra do Teu nome. Nós oramos, Senhor, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.